do capítulo 9 de Romanos. Aleluia, Jesus. Romanos 9, versículo 1, vamos ler. Paulo está dizendo assim, ó: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus não haja falado, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem todos serem descendência de Abraão são filhos, mas em Isaque será chamada a descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito nem o bem nem o mal, agora o propósito de Deus, segundo a eleição, fizesse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que o chamou. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Ou, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, se há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadeço-me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Pai amado, eu não sei o que falar, Senhor. Eu dependo de Ti. Então venha, Senhor, tome o controle agora de mim. Me ajude, Senhor, nas minhas palavras, e não sejam minhas, Senhor, mas sejam as Tuas. Então nós pedimos a bênção agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Como é bom estar na casa de Deus domingo pela manhã, né? É um culto, diz o profeta, dos mais subsalientes, né? Quer dizer, é um culto que todo cristão almeja, que esse é o culto que simboliza a ressurreição do nosso Senhor. Esse é o dia, né? No domingo ele levantou, né, pela manhã. E o profeta diz que se tivéssemos que guardar um dia, nós guardaríamos o domingo, né? Porque simboliza a ressurreição. O sábado não é um dia que devemos guardar, porque foi para uma nação, né? E essa nação é Israel. Mas então, disse ele, se tivesse que guardar aqui nos gentios um dia consagrado para consagrar o Senhor, seria o domingo. Porque ele levantou no domingo, não é isso? Glória a Jesus. Que Deus nos ajude nesta manhã a entender a sua palavra. Eu tenho algumas mensagens para ler, vou ler algumas partes, porque isso é uma escola e não temos que colocar o nosso argumento, mas o argumento do Espírito Santo.
Mas eu penso que nós vamos dar um título para isso. Deus não fala pelo intelecto. Ele usa a maneira simples de falar. Deus não trabalha no intelecto, porque o intelecto confunde, não é isso? Se nós fôssemos usar a gramática mesmo aqui do português, muitos de vocês não entenderiam. Você lembra quando o irmão Brana falou daquela congregação simples? Eram gente simples, humildes. E foi um homem muito intelectual falar para eles. E começou a falar palavras que eles não entendiam. Então eles olhavam um para o outro e diziam: nada, não entendo nada. E o outro dizia: não entendo nada. E quando ele saiu do culto, diz o irmão Brana, que ele saiu derrotado. Porque nenhum membro daquela congregação entendeu o que ele falou. Por isso devemos usar as coisas simples para os simples e para os entendidos também, né? Glória a Jesus. Então essa mensagem, ela tem essa bondade de Deus, né? De todos entenderem ela. Ela é clara. Deus usou um homem simples, um homem que tinha a 5ª série primária, e ele trouxe essa mensagem ao mundo todo. Veja, Deus não precisou do intelecto do homem, da grandeza do homem, da sabedoria do homem. Não, ele precisou foi de um homem que tivesse a sua disposição. Um homem que tivesse fazendo o que ele queria que fizesse. Por isso, quando o anjo apareceu, o irmão Brano disse: tu vai orar por reis e monarcas. E ele disse: Senhor, como eu farei isso se eu sou um analfabeto praticamente? Aleluia. Mas o anjo disse para ele: eu serei contigo. 2 sinais se serão dados. Ao pegar a mão da pessoa, você vai ter um sinal, não é isso? Aleluia. E o outro, você vai conseguir discernir os corações das pessoas. Então o anjo disse: eu seguirei contigo. Aleluia. E de repente o irmão Brana chegou e foi orar pelo rei da Inglaterra, o rei Jorge, né? Você lê as mensagens. E era impossível, o rei são cheios de éticas, né? De costumes que tem que ser obedecido. E ele perguntou: como eu poderei chegar até o rei Jorge? Disse: você tem que cortar a perna da calça, tá? E quando você voltar, não pode dar as costas para ele. Você tem que recuar até, né, determinada distância. Ele disse: isso não é difícil para mim. E aquele homem, ele estava condenado por uma neurose, né? Você sabe, ele era neurótico. Ele estava numa cama. Mas o profeta orou por ele e ele voltou a ser o rei verdadeiro outra vez, né? Porque a promessa do anjo foi que ele ia orar. E isso ia acontecer. Então você não pode olhar só a derrota, você tem que olhar sempre na promessa de Deus. Se Deus te disse uma coisa na Bíblia, ele tem que cumprir aquilo, ou então ele não é Deus. Porque Deus não pode falar 2 vezes a mesma coisa. Ele fala e aquilo acontece, porque ele é Deus. E ele sendo Deus, ele pode então cumprir a promessa. Vocês viram nessa leitura que nós lemos aqui, Paulo diz que tinha grande tristeza no coração por ele não poder compartilhar com seus irmãos este evangelho, porque eles tinham rejeitado a palavra. E Paulo então disse: eu tenho grande tristeza, né, por não poder compartilhar ao meu próprio sangue, a minha nação, que era Israel. Glória a Deus. Mas eu quero então continuar aqui com vocês na mensagem do 2º selo. Vamos devagar, não precisamos nos apurar, não é? Vamos deixando o Espírito Santo tomar conta disto. Aleluia.
aqui no 131 da mensagem, o segundo selo, graças a Deus, 131. Ele, o profeta, falando aqui de um homem que esteve na reunião há alguns anos. Ele sabia que o profeta estava ali. E ele era um grande homem, ele tinha uma grande congregação. E ele, então, disse uma coisa que o profeta captou. Ele disse assim: eu não quero mencionar o nome de certo homem. É um grande homem, mas estive na sua reunião aqui há alguns anos e ele sabia que eu estava lá, porque lhe apertei a mão. E ele disse: vocês sabem, temos tal coisa hoje que eles chamam pentecostais. Ele condenava o pentecostalismo. Veja, e disse: eles se apoiam no livro de Atos. E disse: vejam, Atos foi apenas um andaime para a igreja. Como que um homem, uma mente tão elevada, pode dizer isso, que foi um andaime? Amém? Agora aqui está o argumento do profeta sobre isso. Ele diz assim, dá para imaginar um homem que estudou a Bíblia, um corajoso ancião, e que tem estudado a Bíblia como esse indivíduo estudou, e depois fazer um comentário assim? Parece que não. Isto nem parece o Espírito Santo. Bem, há como ser em parte alguma. Porque qualquer um com entendimento comum saberia que os Atos dos Apóstolos não foram atos dos apóstolos, foram atos do Espírito Santo na igreja. Glória a Deus. Amém? Então ele diz: não sabem como seguimos o modelo disso nas eras da igreja. Aqueles animais que se encontravam lá, vigiando aquela arca, foi Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 animais que guardaram a arca. O que significa arca? A arca significa, amém, a palavra. Glória a Deus. Na arca estava a palavra. Só um que habitava na arca. Esse era quem? Jeová, Deus. Então a arca era a palavra, aonde a pessoa tinha a sua resposta quando vinha buscar. E só um podia lidar com a arca. Amém? Aleluia, irmãos. Esse era o sacerdote. Glória a Jesus. Então veja bem, então Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 animais que guardaram a arca. Mombrama chama isso de querubins. E os que guardaram a arca são os querubins. No céu nós temos anjos, o que mais? Arcanjos e querubins. Cada um tem sua função. Um, diz o Mombrana, não passa para o lugar do outro. Glória a Deus. Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu lugar de ministrar. Amém? E um não pode passar para o lugar do outro. Então o profeta diz aqui, como resultado dos escritos de Mateus, Marcos e Lucas, foi o que protegeu o ato dos apóstolos. Foi esses 4 animais. Lembra que Jesus disse:
vocês lembrarão do que eu tenho falado, quando vir o Espírito Santo. Ele vos lembrará do que eu tenho falado. Amém? Então o Espírito Santo não escreveu, amém, na mão daqueles homens o Atos dos Apóstolos, simplesmente pelo intelecto deles. Ele escreveu o que Deus queria que escrevesse, né? Olha aqui. Foi isso que a árvore produziu seu primeiro ramo. E foi isso que aconteceu. E se essa árvore algum dia produzir outro ramo, escrever-se-á outro livro de Atos após si, porque seja a mesma vida, tem de estar na mesma coisa. Amém? O irmão Branham não escreveu outro livro. Não. Ele confirmou o que estava escrito, não é isso? Ele não pegou os escritos de Paulo e colocou seus pensamentos. Porque o irmão Branham não tinha mente própria. Quantos creem que não? Ele tinha uma mente própria quando ele ia caçar, pescar, viver com a família. Mas quando o irmão Branham chegava no púlpito, ele tinha a mente de Cristo. Entendo que ele era o filho do homem. Amém? Aleluia. O filho do homem nele, ele era filho de um homem, mas o filho do homem é Jesus Cristo dentro de um profeta. Então a promessa de Deus tinha que cumprir, que nesses últimos dias Deus estaria em carne sobre a terra outra vez. Vocês creem? Agora ele diz: eu não sou o filho do homem, o filho do homem é ele. E ele diz: o sétimo anjo é o filho do homem, o ministério do filho do homem. Glória a Deus, amém. Aquela voz que falava com o irmão Branham desde os 7 anos, quando ele começou a ver visões e visões e visões, quando ele viu Jesus, viu o anjo falar com ele na árvore. Vocês se lembram disso? Da história da minha vida, ele conta isso. E ele disse que vinha com água da fonte, e o redemoinho estava rodeando na árvore. Ele parou para ver o que estava acontecendo na árvore. Quando ele parou, a voz disse: nunca fumes, nunca bebas, nunca contamines o teu corpo, porque quando tu ficar melhor, eu tenho uma obra para te fazer. Glória a Deus. E ele disse: assustado? Isso foi além do que você pode imaginar. Ponto da mãe dele colocar ele numa cama, porque ele estava temeroso. E ele disse: dali para frente as visões começaram a vir uma sobre a outra. Amém. Mas quando naquela noite que ele estava ali, e a coluna de fogo pendeu sobre o teto da casa, e a sua luz bateu no chão, surgiu um homem. Ele disse de mais ou menos 90 quilos, esse anjo. Aleluia. E quando o anjo disse para ele, ele disse: eu estava temeroso. E o anjo disse: não temas. Ele disse: eu reconheci que era a mesma voz que sempre falava comigo. Aleluia. Aquela voz que falou na árvore comigo. Aleluia. Então ele se segurou, porque ele sabia que não era outro anjo, era aquele mesmo anjo que acompanhou ele no seu nascimento. Amém. Aquele ministério do irmão Branham não surgiu depois, ele nasceu com ele. Ele estava no Éden. Amém. Esses mensageiros estavam no Éden. Amém. Glória a Jesus. Das 7 eras, quando Deus formou o Éden. Irmãos, isso é tão importante. Então ali o profeta prosseguiu. O anjo disse para ele: tu irá orar pelos enfermos e nada parará na tua frente. E citou para ele o câncer. Amém.
E jamais se viu um pregador falar que um câncer deslocou do corpo e caiu na plataforma. Você já viu falar nisso? Não, né? Mas no ministério de William Branham, os cânceres se desprendiam e caíam. Tornavam-se branco, diz o profeta. Glória a Deus. Esse era William Branham. Eu sei que hoje muitos têm tentado imitar o William Branham, como imitar a Moisés também, não é? Moisés apareceu com os sinais, né? A sua vara virou cobra, e os mágicos também fizeram a mesma coisa. Só que o profeta diz: quando a palavra cumpre, ela engole o resto. Entenderam? Esse não é o intelecto do homem, essa é a palavra agindo. Oh, glória. E ali ficaram as cobras andando, mas de repente aquela serpente de Moisés, aquela vara engoliu as outras, sumiram. Sumiu os milagreiros. Amados irmãos, um dia desse vai sumir os milagreiros tudo. O profeta diz: a noiva vai fazer coisas que você nunca viu fazer. O subnatural estará sobre ela. Quando a noiva entrar em adoção, vai haver braços e pernas criados. Vocês creem nisto? Glória a Deus. A noiva entrará em adoção numa manhã dessas. Você está feliz por isso? Esse corpo não será mais esse corpo cansado. Você estará num corpo novo, ao redor da terra. E diz o mensageiro que você vai caminhar pela rua, vai andar, e você vai ver um homem aleijado ali, e você vai dizer: levanta, anda. Essa é a demonstração da terceira etapa. Amém. Pregada aos encarcerados. Glória a Deus. Amém. É somente uma demonstração do evangelho do reino, e depois chega o fim. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você está em adoção. Adoção plena quer dizer: o seu corpo não será mais esse. Todo o seu corpo estará preenchido com a natureza de Deus. Glória a Jesus. Amém. Você não vai ter dúvida no falar, porque você não tem esses 5 sentidos mais, amados. Você não vai depender de 5 sentidos. Você é só um que vai falar. Aleluia. Essa é a natureza de Deus, é o Espírito Santo dentro de você. Glória a Deus. Os mortos vêm num corpo glorificado e os vivos são transformados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você é transformado de um estado para outro. Desse estado carnal ao estado original. Amém? Isso é coisa maravilhosa. Você crê? Então o que vai produzir esse encontro do irmão Branham com o anjo? Produziu uma noiva. Uma noiva chamada palavra. Você crê? Glória a Deus. Esse dom de cura divina, diz o profeta, foi para chamar a atenção do mundo. Amém. Chamar a atenção. Ele disse: 80% do ministério de Jesus foi cura divina. Porque ele estava querendo chamar a atenção das pessoas. E aonde o irmão Branham chegava, o povo acudia. Glória a Deus. Amém. O povo acudia porque eles sabiam que ali estava o subnatural. Aleluia. Eles dizem que o irmão Branham estava certa vez dormindo num hotel. E um viajante estava do lado do seu quarto. E a coluna de fogo pendeu no quarto a noite toda com o profeta.
Ele teve uma audiência com Deus a noite toda. E aquela unção atingiu o homem. Amém. Atingiu o homem. E no outro dia o homem levantou pela manhã e disse: não é o William Branham que estava aí, era Deus Todo-Poderoso que estava ali. Aleluia. Amém? A unção simplesmente atingiu ele. Irmãos, deixe isso atingir você, atingir sua natureza. Você não é mais a mesma pessoa do mundo. Você mudará num instante. Bem, vamos prosseguir aqui? Então isso produziu Deus na igreja. Amém. Então esses milagreiros um dia findará. Você sabia? Tudo que você está vendo na televisão hoje, no rádio, nas notícias, a respeito de milagres, irmãos, o profeta diz: a noiva não mostrou que ela é ainda. O seu Pentecoste não aconteceu ainda. Quando acontecer, ele diz, haverá sinais, prodígios e maravilhas que vão ser praticados pela noiva. Aleluia. Agora você vê esses cultinhos aqui, ensinamento da palavra, né? Mas um dia desse, irmão, você vai, disso que você está ouvindo, o seu corpo vai ser transformado. Vai ser mudado. Aleluia. Você tem que parar para ouvir a Deus. Porque isso é que vai transformar o seu corpo. Eu creio que a noiva não anda seguindo sinais. Ela tem o sinal, você crê? E o sinal é o Espírito Santo. Você sabe que todos os milagres que estão acontecendo no sistema organizado é para desviar as pessoas da palavra? E eles não sabem disso, mas num dia desses Deus vai cobrar isso aí. Você quer saber? Leia São Mateus 7, 21. E você vai entender o que eu estou falando. Amém? Aleluia. Que esses milagreiros são os mesmos que chegaram diante de Moisés. Mas a serpente de Moisés engoliu a deles, ficaram sem a vara na mão. E um dia desse eles vão ficar sem esse apoio da noiva. O profeta diz: a noiva será tirada e os escorados cairão. Entende? Aleluia. Os escorados vão cair um dia desse. Porque escora não permanece todo o tempo. Um dia ela apodrece e cai. Ela apodrece junto com aquele que está ali junto com ela. Então veja você, isso terá que cair. A Bíblia diz que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes que eu estou falando resistirão a esta mensagem. E eles estão fazendo milagres, prodígios e maravilhas, condenando esta mensagem. Hein? E como Deus deixa fazer isso? Porque seus olhos foram cegados, diz a Bíblia, a operação do erro tomou conta deles. E eles não podem crer na verdade. Aleluia. Ninguém vai me convencer que essa mensagem não é luz. Ela é luz para o meu caminho. Você crê que é? Você pode levantar a mão e dar graças a Deus por isso? Ela é lâmpada para os meus pés. E ela também é luz para o meu caminho. Aleluia. E o profeta disse: se tiver que produzir outro ramo do ato dos apóstolos, terá que ser escrito o mesmo ato. Não pode ser outro. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, tem que produzir o mesmo fruto. A igreja noiva tem que produzir o ato apostólico. Ou então ela não será noiva. Não. A noiva, ela tem que produzir o que está no ato apostólico. Amém? Começando no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o ABC, até chegar à álgebra. Sabe que depois Paulo foi bem profundo
escrevendo o livro de Efésios, mostrando a predestinação, a eleição, não é? A vocação. Ele ensinou tudo isso. Mas sabe por que ele ensinou? Porque ele matou o velho Paulo lá no deserto 3 anos e meio. E a hora que você conseguir matar você mesmo, você vai entender o que o William Branham disse. Primeiro você tem que matar a você. Pisar em cima. Glória a Deus. Amém? Todos os dias você encontra primeiro o seu inimigo, não é isso? Você dá um bom dia para ele todos os dias. Você vai no espelho e encontra lá o seu inimigo, não é isso? Quando você vencer esse seu inimigo, os demais estão vencidos. Você crê que está? Porque nesse inimigo tem o eu, tem o ego. Nesse inimigo tem a raiz de amargura. Nesse inimigo tem coisas terríveis. Quantos espíritos tinha no corpo de Maria Madalena? Quem levanta a mão e me diz que tinha? 7 espíritos. E o profeta diz que esses 7 espíritos estavam o egoísmo, a raiz de amargura e essas coisas todas. Estavam enraizados nela. Amém. Mas quando ela encontrou com Jesus, ali estava o seu perdão. O profeta diz, ali estava a eleição dentro dela. E a luz bateu na eleição, na semente. E ela saiu dali uma nova Madalena. Entenderam? Glória a Deus. Ela não era mais a velha Madalena prostituta. Não. Aqueles espíritos, diz o profeta, que saíram todos dela. Aleluia. Muitas vezes a pessoa comete tantas coisas, é porque ele é possuído por um espírito. Eu estava lendo ontem uma pergunta do irmão Brana, que uma pessoa disse assim, irmão Brana, como eu posso vencer a teimosia? Ele disse, eu sou teimoso. E o profeta diz, a teimosia vem das raízes da família. Lá de trás, se o seu avô era teimoso, seu pai era teimoso, você também é teimoso. E ele disse, é um demônio, é um espírito. A teimosia não é de Deus. Veja. Como você pode vencer? Disse assim, como eu posso vencer, irmão Brana? Isto, pela fé. Orando sempre. Glória a Deus. Ele disse, a sua fé tirará essa teimosia. É como a pessoa chega e diz assim, eu quero um conselho. Você começa a teimar pedindo conselho. Quando você pede um conselho, você tem que parar para ouvir. Como que você vai começar a argumentar o que o outro está dizendo? Você não vai chegar a lugar nenhum, irmão. Quando se pede um conselho, pare para ouvir o conselho. Não é isso? Amém? Você lembra daqueles homens que passaram frente ao irmão Brana, e um disse assim, irmão Brana, devo eu ir pregar? Ir para o campo? Aliás, ele disse, eu estou indo para o campo, irmão Brana, pregar. Ele disse, então vá, siga em frente. Mais atrás vinha o outro dizendo, irmão Brana, devo eu ir pregar? Ele disse, não vá não. Era a mesma coisa que o da frente. Veja. Agora, Billy Paulo tinha razão de dizer, pai, por que o senhor liberou aquele e esse não? Ele disse, porque esse me pediu opinião. E aquele disse que ia, foi. Aleluia. E como você pediu um conselho para o pastor, pastor, eu quero um conselho seu. Você sai ali e faz tudo diferente. Isso não é conselho, irmãos. Você não veio explorar, você veio me explorar. Um conselho deve ser acatado, não é? Analisado. Não é isso? Amém. Glória a Deus. O então não é um conselho. Para você não é, porque você não deu ouvido, você foi embora. Você achou que estava tudo bem.
Amém. Você veio pedir uma opinião. Agora o profeta é taxativo nisso aqui que eu estou dizendo. O profeta diz: olha, quando você tem uma dúvida no que vai fazer, não faça. Não faça, não vai sair bem. Glória a Deus. Amém? Tem pessoas que têm uma mente engraçada. Um homem chegou para o profeta e disse assim: irmão Brana, o rapto vai se dar, eu tenho uma chácara ali, não vou precisar mais dela, é sua agora. Ele disse: engraçado, ele estava pensando que eu ia ficar aqui. Você está vendo? Aleluia. As pessoas têm umas coisas engraçadas. Toma, João, essa chácara aí, não preciso mais, vai se dar o rapto. Como se assim, então tu vai ficar aí. E o profeta disse: como ele pensasse que eu ia ficar também. Aleluia, aleluia. Mas ele disse: eu não preciso da tua chácara. Eu também, como diz, eu também irei. Está vendo? Glória a Deus. Aleluia, irmão. Agora se vê que a denominação, o sistema está perturbado. Aleluia. Eu creio que aqui na festa das trombetas nós podemos ver isso. Se não der para entrar naquele assunto ali, tudo bem. 183 das festas das trombetas. Eu creio que tem um assuntozinho muito bom aqui. (183) Festa das trombetas. Está bem? O que fez na angústia, na astúcia, como ele disse, ele entra no engano. Amém. E aonde está o engano? No sistema organizado. Se você tiver 99,9 de verdade e tiver meio de mentira, você está onde? No engano. Deus é 100%. Quantos creem que é? Aleluia. Você pode dizer: eu não entendo tudo desta mensagem, mas a alma diz: eu creio em tudo. Não é isso? Eu creio em tudo. Olha aqui, veja que ele entra no engano. O que fez ele? Ele está trazendo o concílio ecumênico, protestantes da igreja do mundo, não a igreja noiva, porque a noiva não é a igreja do mundo, a noiva é a igreja de Jesus Cristo. É a noiva, é a senhora eleita, a qual João escreveu. Amém? Olha aqui. O espírito do anticristo sobre ambos, trazendo a matança. As pessoas estão indo para a matança sem saber que vão. O bode está guiando eles, pulando a cerca e deixando eles dentro do matadouro. Ah, mas lá tem sinais, olha lá, tem cego vendo, tem paralítico andando, tem morto ressuscitando. O profeta disse: se eu tivesse vendo um homem ali na rua, escutem bem, levantando mortos, curando enfermos, e ele não batizasse em nome do Senhor Jesus, eu desviava por outro caminho. É mais sério do que você pensa. Você não vá para olhar os milagres, vá para olhar a evidência do Espírito Santo transformando e mudando as vidas das pessoas. Entenderam? Amém. Então eles estão levando para a matança. O bode, Roma, está conduzindo todas para dentro do buraco. Hein? Aquele dragão vermelho que um dia foi expulso do céu. Você que lê essa história, lê em Apocalipse 12. Amém? Ele teve um duelo com Miguel. E Miguel é Cristo.
Miguel venceu e jogou ele para baixo. Depois veio Jesus e disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E quando ele pisou aqui na terra, ele se tornou príncipe desse mundo. Só que Jesus já massacrou a cabeça dele na cruz. Aleluia! E recuperou tudo isso aqui de volta. Amém. Tudo isso é meu e seu. Vocês agradecem a Deus? Podem balançar sua mão, agradecer a Ele. Aleluia! Isso é seu, é meu. Olha aqui. Assim como eles fizeram no outro, na hora de chamar a noiva. Amém. Essa é a hora da meia-noite. Aí vem o noivo. O alarido da mensagem percorreu toda a terra. Glória a Deus. E quando fechou o último círculo, o profeta disse que essa mensagem é como uma aliança em seu céu, né? Amém? Não tem canto. Então quando fechar o último círculo aqui, aleluia, o concílio vem. William Branham está aqui de volta outra vez, ressuscitado com a noiva de Jesus Cristo. Então o rapto se dará. Você diz: mas você está dizendo uma coisa que não sabe. Não, eu sei sim. Eu sei sim. Você quer ler a mensagem, as infalíveis palavras de promessa, 138? Eles, quando aquele concílio começar a apertar, eu volto para o vosso meio. Se não quiser crer, é problema. Mas eu estou dizendo o que disse o mensageiro. E profeta não mente. Aleluia. Glória a Deus. E ai de nós se não encontrou o mensageiro antes de Cristo. Onde é que nós iremos, irmão? Nós iremos para onde? Se uma ovelha não se dirige, ela tem que ter um pastor. Oh, glória. Ele disse: eu vos apresentarei a Cristo. Vocês querem ser apresentados por Ele? Podem balançar as mãos para Ele. Aleluia. Então, deseje isso como se tivesse tomado um copo d'água. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele disse: na hora de chamar a noiva, esse engano vai formar um círculo. Como solto os espíritos eclesiásticos da igreja solta contra quê? Ponto de interrogação. Contra quem vem esses espíritos eclesiásticos? Hein? Hein? Lembra que o profeta disse que a noiva será apertada e ela sairá? Para onde? Para onde? Está fraco. Para onde? Para onde? Para onde? Ela vai entrar num aperto. E ele disse: ela sairá como num funil. Esse poder eclesiástico, que os demônios serão soltos, vão apertar a noiva. E ela sairá daqui. Ela não passa na tribulação. Não, ela sai antes da tribulação. Sai antes da marca da besta. Sai antes do governo mundial. Ela vai embora para casa. Coisa. Está vendo? Você tem que ler muito bem essa mensagem. Se possível, enganará os eleitos. Hein? Então esses espíritos serão soltos. Esse espírito eclesiástico será solto. Não é contra as denominações, porque são eles que vão formar a imagem da besta. Eles vão dar poder à besta para formar a imagem.
Então eles serão contra a noiva, diz o irmão Branham. Eles vêm contra a senhora eleita. Ora, mas aqui vocês entenderão, a noiva não vai passar por esse tempo. Oh, glória a Deus! Ela sairá antes de tudo isso, mas o aperto, quando as denominações, o sistema organizado virá contra a noiva, ela sai como parede acima, diz o profeta. A noiva não tem que andar nos mercados. Olha, esse aqui eu não como esse alimento porque tem 666. Irmão, quem tem que ver isso? 666 é o número de um homem em Roma. As pessoas nem sabem que marca vão botar nelas. Pode ser o 66, diz o irmão Branham, e pode não ser, porque esse é o número de um homem. Pegue o segundo selo e leia, você vai entender. Quando o profeta mostra os números romanos ali, transforma ele em letras, você vai ver vigário de Cristo, Filidei, dá 666. E a Bíblia diz: quem tem inteligência, quem tem sabedoria, entenderá onde está os 666. E quando o profeta chegou em Roma, ele viu aquilo, e o Espírito Santo logo disse: soma isso. Deu 666. Glória a Deus. A noiva não será enganada. Você crê que não? A noiva tem um líder. E esse é o Espírito Santo. Olha aqui. Então o profeta diz: esse poder eclesiástico vai cercar a noiva. Eles virão contra a noiva, porém, vocês podem ver que ela não passa por isso. Naquele tempo, quando o concílio começar a apertar, eu volto para o vosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Entenderam? Olha aqui, vocês podem ver isto, ministros. Podem ver isto, irmãos. Amém. Isso não vai atingir a noiva. Ela sai antes disso. Esse aperto vem. Mas quando apertar, você não vai sair nem para um lado, nem para frente, nem para trás. Você vai sair para cima com um parede acima. Vocês creem? Aí, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, cumpre. Ele será detido até o seu tempo, a sua hora, o seu dia. Esse demônio. E o profeta diz que ele vai montar o cavalo baio. E ao montar o cavalo baio, ele vai tomar o domínio de tudo. E diz o irmão Branham: você não pensa que é um demônio que vai montar o cavalo baio, é Satanás mesmo que vai montar esse cavalo. E ele vem com tudo. Mas a noiva sai. Você crê? Aleluia. A noiva não precisa ver ele montado no cavalo baio. Amém? Você sabe que aqueles milhares de demônios que estão presos no Rio Eufrates serão soltos? Eles foram soltos contra os judeus, não é? E eles terão que ser soltos de novo. Porém, a noiva não está aqui nesse tempo. Você crê que não? Ela saiu, ela foi para casa. Ela está em casa, não é isso? Amém? Então ele diz aqui: vocês dizem, a igreja tem de passar pela tribulação para o seu aperfeiçoamento. O sangue de Jesus Cristo tem aperfeiçoado a noiva. Então a noiva não tem que passar pela tribulação. Quem passa pela tribulação são as virgens nécias e os salvos. Mas a noiva, ela tem azeite suficiente. Você crê que tem? Ela ouviu, ela catou a voz de vem o noivo, que é o alarido da mensagem. Amém? Logo vem a voz do arcanjo que chama os mortos, e logo em seguida a trombeta de Deus para o arrebatamento.
toda uma noiva junta. Você crê nisso? Olha aqui. Amém. Um homem que escolhe uma esposa não faz passar por um monte de castigos. Ele já achou graça com ela. Não é isso? Ele achou graça, diz o profeta. Também perante ela achou graça perante ele. E ele compromete com ela. E se existe algo, ele guardará de todo lugar onde ela tenha de mover sua mão. Sua graça é tão grande sobre ele. Sobre eles. Amém. Quem protege a casa? É o homem? Se ele é homem, né? Se não é homem, ele se esconde debaixo da cama e diz, atende lá. Não é? Não é assim? Não é verdade? Agora, se ele é homem, ele protege a casa. Não é? Ele não deixa o ladrão minar. E o ladrão não mina somente entrando na parte, no físico de um homem. O ladrão mina quando entra lá na família, entra nos filhos, entra nas crianças. Não é verdade? Ele mina de todas as maneiras. Eu estava lendo o irmão Brana sobre isso, e ele diz, depois de uma casa minada, disse Jesus, minada, cheia de minas, como você vai resolver o problema? Hein? Aí você tem que chamar o especialista, não é? Para desarmar minas, não é isso? Não é assim que eles fazem? Quando alguém anuncia que tem uma mina ali, o que se faz? Sai fora. Chama a gente especializada para cavar aquela mina e ver se tem explosivo ali. Não é o soldado comum que desarma a mina. E depois de minar a sua casa, irmão, não adianta mais você lutar só carnalmente. Você tem que buscar o especialista, que é o Espírito Santo, para ele resolver esse problema. Chegar mais cedo na igreja, se ajoelhar aqui no altar e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Minha casa está minada, meu lar está minado, minha vida está minada. Então você tem que fazer alguma coisa por você, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Então, você tem que chamar o especialista. Mas quando o Espírito Santo chega, aleluia, aquela mina não explode mais. Ela fica neutralizada. Você crê que o Espírito Santo detém demônios? Aleluia! Crê que ele detém? Você tem um exemplo na Escritura, na vida de Paulo. Quando a morte chegou para ele olhou para ela e disse, morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o pecado na minha vida? E o profeta disse que ela parou e ficou olhando para ele, e Paulo olhando para ela. E Paulo se entregou porque era a hora de se entregar. O profeta disse, não é Deus que te mata, a morte não é enviada de Deus, a morte é o diabo que mata você. Deus não mata ninguém. Veja, Deus não mata ninguém. Não, Deus não pode fazer isso. Se ele é a vida, como é que ele vai matar? Então a morte é um demônio. E ela parou diante de Paulo, e Paulo dizendo, onde está o teu aguilhão? Que vieste fazer aqui? Aqui não entra nada sem que o meu Senhor permita. E começou a conversar com ela. Aleluia. Depois que ele conversou, que ele deteu, ele disse assim, acabei minha carreira, guardei minha fé, aleluia, me esperam a coroa que o justo Senhor me dará naquele dia. Aí está a recompensa, irmão, irmã. Você pensa que não tem uma recompensa? Tem sim. Por você ser durona em casa com os filhos, você zelar da casa, zelar dos filhos, zelar do lar, zelar a vida cristã sua, você tem uma recompensa da parte de Deus. Você crê?
Deus te dará uma recompensa num dia. A coroa é recompensa. Essas rugas que você tem no rosto foram criadas aonde? Nas lutas de cada dia. Os cabelos brancos branquearam aonde? Na batalha do dia. Glória a Deus. Você criou filhos. Você cuidou do marido, cuidou da casa. E o profeta diz, olha, aquela mulher que tem aquela pilha de louça lá que não se importa de lavar, né? Pensa que vai ficar por isso mesmo naquele dia? Não, Senhor. Não, seus atos estão anotados diante de Deus. O profeta diz, você vai dar conta de cada talher que você tem dentro da sua gaveta, irmã. Não compete ao homem da casa fazer isso. Compete à mulher. Aleluia. O profeta diz, olha, diz que mulher não pode pregar, mulher tem a sua igreja. Ela prega. Ela tem uma congregação que é a sua casa. Ela é os seus filhos. Veja, ela prega ali para eles todos os dias. Amém. Todos os dias. Ela leva os seus filhos à Bíblia. Ela tem um tempo com eles. Você diz, mas eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Eu vou te dar um exemplo, tá bem? Tá certo? Quantos filhos criou a mãe de Wésel? É isto. E ela orava 2 horas por dia. E ela lia a Bíblia. Aleluia. Onde fica meu testemunho? Onde fica seu testemunho, irmão? Muitas vezes você diz, eu nem a igreja posso ir. Mas é uma desculpa, claro que é uma desculpa. Eu dei muitas desculpas dessas. Só que hoje eu me arrependo de ter feito isso. Está vendo? Aleluia. Esse é o poder eclesiástico, é o demônio que está cercando a noiva. E dizendo, olha, faz isso, não faz isso. Ele está te dando ordens e você não está se dando conta. Entenderam? Glória a Deus. Amém? Lavava roupa de 17 filhos. Cozinhava para 17 filhos. Trabalhava na lavoura. Hein? Certamente. Naquele tempo era isso, não é? E ainda orava 2 horas por dia. Irmãos, o que você acha disso? Irmã? Você acha que fez muito? Você não fez nada ainda. Você não fez nada. Você tem que vir ao altar e dizer, Senhor, eu não fiz nada. Eu quero ser perdoada por isso. Ah? Glória a Deus. Amém? Já em seguida eu vou parar, irmãos. Está muito maravilhoso aqui, né? Ele diz, assim será sobre a noiva, assim é sobre a noiva. Nós, criaturas indignas, merecemos o inferno. Hein? Mas sua graça nos mantém através disto. Agora, porque você vive na graça, você vai se meter em tudo que é lugar, a graça me cobre. Você não pode fazer da graça uma desgraça. Não, a graça não é uma desgraça. A graça é um favor imerecido. Ela te protege naquilo que intencionalmente você não faz. Alguém diz assim, o Abraão mentiu. Hein? De fato ele mentiu. Mas o profeta diz que ele não mentiu propositalmente. Ele mentiu para se defender. Hein? Aleluia. E quando ele fez aquilo, a graça cobriu ele. Porque o pacto com Abraão não foi o primeiro pacto com o primeiro Adão. O pacto com Abraão, Deus fez incondicional. Quer dizer, Deus não substitui a ele por nada. Ele era o homem que iniciou a obra-prima de Deus de novo. E Deus não substituiu Abraão, por causa que ele mentiu. Era sem condição.
Com Adão ele fez condicionalmente. Ele disse, se tu não fizeres isso, tu viverás. Mas ele fez e morreu. Mas Abraão fez e a graça cobriu, porque Abraão tinha um pacto. Aleluia. E sabe por que nós não morremos ainda, onde andamos nesse mundo aí, em brigas, debates, coisas terríveis? Sabe por quê? Porque a graça nos guardou. Sem que você percebesse, a graça te guardou. Lá na porta do baile, lá na porta do cinema, lá no inferno onde você andou, naquele bar, naquelas bebidas. Deus guardou você. A graça, o profeta diz, um homem pode estar caído bebendo em cima de uma mesa, a graça está sobre ele. Você crê? Aleluia, a graça está sobre ele. Amém. O sangue está sobre ele. Veja onde você andou, meu irmão. Aleluia. Mas esse sangue de Jesus Cristo é capaz de te limpar? É capaz de fazer novo, você novo outra vez? Ah, todos nós tivemos essa experiência. Ninguém vive sem experiência do pecado. É? Quem diz eu nunca menti, nunca roubei, mentiu sim. Você não minta para Deus. Você um dia mentiu. Não diga que não mentiu. Não diga que não mente. Você mente sim. Reconheça isso. Vocês viram o Mombrana diante daquela mulher ali que ele condenou? Puxa, irmão. Profeta a vida que tinha, expulsando demônios, curando enfermos, né, ressuscitando mortos. E o anjo dizer para ele assim, tu é igual a ela. É muito forte isso, não é? Uma vida consagrada que vive, tu é igual a ela. Ele disse, Senhor, eu nunca bebi, nunca prostituí, nunca fiz nada disso. Ele disse, mas você me roubou o meu tempo. Você roubou o meu tempo. Aleluia! O pecado é o mesmo. Você é ladrão. Puxa, que coisa. Aquilo que o profeta não viu, o Espírito Santo viu. E aquilo, meu irmão, que você não tem visto, o Espírito Santo tem visto na tua vida. Ele está te vigiando aonde você anda. O que você fala, o que você vive, o Espírito Santo está te vigiando todos os dias. Ele está te olhando. Você pensa que ele não estaria te olhando? Ele está te olhando sim. Os teus atos estão escritos. A Bíblia diz que é um anjo escrevendo num livro todos os dias ao nosso derredor. Ele está escrevendo nos nossos atos. Que coisa, né? Olha aí. Então, se o justo com dificuldade se salva, irmão, onde vai chegar o incrédulo, o pecador? Hein? Onde vai chegar? Deus não trabalha no intelecto, ele trabalha nessa linha que estamos falando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Muitas vezes, quando você brigava, você fazia coisas lá no mundo, um anjo apartou sua briga. E disse, esse é meu, deixa para lá. Ele está bebendo, ele está fumando, ele está jogando, está prostituindo, mas ele é meu filho. Você crê nisso? Aleluia. Mais tarde você ouviu esse evangelho, esta palavra. E você se acordou disto. Veja. Oh, Jesus. Amém. Vamos encerrar agora aqui. Ele diz assim, e na hora quando vejo todas as igrejas, sua grande fascinação, o rico de nada tem falta, é uma era fartureira, tem bastante dinheiro, tem bastante fama. Olha aí. Ele diz, eu vê-los miseráveis, desgraçados, cegos e nus. Deus vê eles assim.
logo dando tapinhas em seus ombros, querem que você se comprometa com eles. Hoje, o mundo fechou tanto em negociata, né? É rico, é pobre, todos fazendo negócios hoje. De repente você coloca uma casinha de lanche ali, aparece mais 4, 5. Ah? É um espírito. É um espírito. Coloca uma lojinha ali para ter o seu pão da vida, de repente tem mais 5 ou 6 sendo teus adversários. O profeta é um engolindo o outro. Ah? É um engolindo o outro. É Satanás, é demônios tratando de destruir a tua vida. Amém. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você se colocar no lugar certo essa mensagem, deixa as coisas vir. Haverá um que está contigo. E esse um venceu o mundo. Ele disse: eu venci o mundo e vocês vencerão também. Aleluia. Deixa as coisas rolar. Deixa acontecer. Alguém está cuidando de ti. Aleluia. Glória a Jesus. Ninguém foi com Jesus lá na cruz. O próprio Lázaro não estava lá, né? Ele tinha ressuscitado aquele amigo e o amigo não estava lá. Lá estavam as 3 mulheres. E João, o amor não tira férias, o amor não se cansa. O amor estava lá ao pé da cruz. Estava? Estava, irmãos? Para quem Jesus entregou sua mãe? Foi para a fé? Foi para a esperança? Para quem que ele entregou? O amor, ele disse: eis aí tua mãe. Ele entregou para o amor, porque ele sabia que o amor zela, o amor cuida, o amor protege, não é isso? Certo? Leia 1 Coríntios 13. Você vai ver que o amor protege. O amor é um protetor. Então, que dele os outros 11? Estava só o amor no pé da cruz. E você viram que ninguém mexeu com o amor? O amor não teve medo, o amor não teme. Não é verdade? Não é assim? Quando você adquire uma noiva, você se atira até de poncho num rio. Não é assim? É ou não é? Você está voltado para lá. Está vendo? Glória a Deus. Então o amor foi o único que não teve medo. Amém? Foi o que ficou ao pé da cruz. Assistiu tudo. Glória a Deus. Amém? E foi o último que morreu. Ele viu todo o desenrolar da vinda de Cristo. O profeta diz: ele viu toda a noiva, ele viu todas as eras da igreja, ele viu eu e você. Amém? Ele viu eu e você. Isto é maravilhoso, né? Bem, estou encerrando aqui, irmãos. Então ele diz: desgraçados, cegos, logo dando tapinha nos seus ombros, querem que você comprometa com eles. Eu nasci como um propósito, o qual é condenar essa coisa e chamar para fora. Isto eu faço. Amém. Não tenho medo, diz ele, de falar essas coisas, porque são coisas que nos tirarão de confusão. No capítulo 9 de Romanos, aleluia, Jesus. Romanos 9, versículo 1, vamos ler.
Paulo está dizendo assim, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus não haja falado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos serem descendência de Abraão são filhos, mas em Isaque será chamada a descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da